Viram que lindo que fica a massa com tinta? Vale a pena experimentar este material e tem que ter muitas precauções, como eu já lhes falei, porque é um material que mancha rapidamente a roupa e custa sair. Vocês vão ver alguns restos de tinta em minhas mãos, não é? Porque é inevitável que isso aconteça. Acho que com o alvejante vocês rapidamente, com um pouquinho de algodão, podem tirar esses restos que vocês possam ter nas mãos. Agora vamos utilizar um suporte que tenho previamente preparado para as crianças, que é um papel colorido. Tenho aqui 2 recortes de cartolina. Um já está grudado no suporte de papel colorido e outro que é idêntico. Tem que ter, não é o mesmo formato, é igualzinho, não é? O que vou fazer é trabalhar com uma superfície e logo esta superfície vou aplicar sobre esta outra. Vamos pressionar um pouquinho, vamos levantar por uma das pontas e vamos obter assim gêmeos. Não é o que chamamos monocópio. Vamos continuar então com a massa. Eu imagino que vocês estão prontas, não é, para trabalhar com este material tão fantástico para as crianças. Vou pegar uma quantidade, não é, similar a essa aqui, que vou colocar no papelão, ou cartolina que eu tinha aqui. Vamos dizer à criança que coloque como sempre, como ele gostar, não é? Estão vendo que esta é uma atividade que fica com muita textura. É um material que fica num volume, fica alto, sim. Vou tirar um pouquinho da massa, não é? Com a ajuda de uma dessas espátulas. Vou tirar e vou colocar a massa no pote que tenho aqui, como se fosse um merengue, não é? Este exercício que estou realizando é um exercício de coordenação visual motora, que também podemos dizer à criança que faça. É um exercício que a criança tem que tentar fazer. Requer precisão, não é? Estou descarregando um pouquinho os dedos do material que também posso colocar no pote onde tenho a outra massa, ou posso colocar na mesma atividade que estou fazendo, para que me permita manipular melhor. Isto vai ficar no estilo Picasso. Temos que alentar continuamente a criança, temos que estimular sempre quando está realizando a expressão plástica, porque vocês sabem que a expressão plástica é uma atividade que estimula a nossa criatividade, mas também nos libera de muitas emoções. Vamos utilizar verde para que contraste, não é, com o amarelo que temos como suporte. Para isto vou utilizar o pincel. Vamos utilizar a vinílica pura. Vamos dizer à criança que coloque à vontade no enduído, nos lados, onde ele queira, que coloque a vinílica, que nós temos num recipiente, não é menor para eles, é claro. Sempre vamos dar à criança recipientes menores. Estou descarregando o pincel, vou me liberar da pintura e agora o que vou fazer é colocar isto, que é massa e vinílica, no outro recorte gêmeo que tenho colado no fundo amarelo. Vamos colocá-lo. Requer também bastante precisão por parte da criança. Vamos pressionar. Vamos dizer à criança que mexa um pouquinho, não é? Vai fazer este movimento, vai bater muito forte na mesa
e não tem nenhum inconveniente que o faça. Estamos trabalhando a massa, não tem problema se a massa sai por fora do papelão que temos recortado. Não tem problema. O bom é desfrutar disto e ver o que acontece. A criança, imagine que com sua motricidade e sua energia aperta muito. Vou levantar e vamos ver o que aconteceu aqui. Que efeito vai ficar? Vamos colocar e vamos mostrar a textura conseguida entre a vinílica e a massa de expressão plástica, que pode ser que às vezes aconteça que não sejam gêmeos idênticos, não é? Porque a massa, ao ser pesada em algumas zonas, se levanta, que é o que aconteceu nisto. Viram que maravilhoso que este material, que nós chamamos de massa de expressão plástica, não sabem que bem ficaram as minhas mãos, muito suaves. As crianças, quando vão se lavar, também forma parte da diversão, brincar com a massa e com a água. Eles sugiram que tenha à mão escovas pequenas para que eles aprendam a escovar as unhas e possa sair mais rápido a massa das mãos. Agora vamos experimentar a pintura vinílica com um pedaço de placa que já descolori com alvejante e vamos aplicar na folha, não é? E vamos pressionar sobre a placa para que a pintura vinílica jogue debaixo desta e se misture nas diferentes cores. Vamos fazê-lo? Temos aqui o suporte, uma folha com a placa transparente. Vamos utilizar as pinturas vinílicas. Estou usando as puras. Sempre a criança vai usar uma tampa conta-gotas. E vou colocar algumas gotas de diferente cor na zona central da folha, já que estou utilizando uma placa pequena neste caso. Vocês sabem que em expressão plástico tudo é permitido. Podemos usar formatos e dimensões diferentes, não é? Não tem medidas. Simplesmente tem que colocar em jogo a imaginação e a vontade de experimentar. Estão vendo que é muito, mas muito espessa? Lembrem que o nome correto desta pintura é vinílica brilhante. E para este tipo de atividade não vou descartar nenhuma cor. Como vocês podem ver, essas são cores que já estão usadas, não é? Que sempre estou experimentando e procurando as novas técnicas, porque o educador não deve ficar somente com fórmulas, deve criar, não é? Deve experimentar, deve investigar. Vou utilizar o branco, como ele dizia hoje, não temos que descartar nenhuma cor, porque o branco, quando mistura com outras cores, não é? Produz outros efeitos, outras tonalidades, não é? Também vou utilizar um pouquinho o preto. Imaginam que a criança gosta de trabalhar com muitas cores. Se vocês dão 20 cores, eles se experimentam com as 20 cores. Não dizem nada, não. Somos nós, os adultos, que muitas vezes cortamos essa liberdade de expressão. E vamos colocar agora um azul. Este é um azul intermediário, é um azul claro. E a este azul claro eu vou colocar um pouquinho de branco para que vocês vejam que eu também gosto de jogar com as cores. Vou colocar um pouco de branco para que quando fique em contato fique um azul celeste. Vamos colocar agora a placa que está descolorida. Vamos colocar sobre a pintura vinílica e vou deixar e logo vamos dizer à criança que pressione e que comece a jogar com as cores que estão debaixo da placa. Vai começar a misturar, vai começar a jogar
E vamos ver o que acontece quando se mistura uma cor com a outra. E não tem problema que aconteça isto, de sair fora da placa. Não tem problema. Lembre que os conceitos de capricho na plástica são diferentes aos conceitos de capricho, por exemplo, quando estamos trabalhando num tema de casa, num caderno, não é? Também alguma coisa que podemos fazer é mexer a placa quando ainda está fresca sobre a folha. E desta maneira faço uma varrida de cores. E jogo com as cores. Aqui saiu muitíssima pintura fora, não é? Porque estive utilizando uma dimensão pequena de placa. Mas não tem problema, as manchas se transformaram. E até vou quebrar os esquemas e vou deixar a placa colocada de forma inclinada. Vou deixar assim. E se a criança gosta, vamos utilizar uma das espátulas que tínhamos hoje, que ainda tem o resto de massa, e vou espalhar as cores que tenho para fora da placa, não é? Vou espalhar, e se a criança quer, claro, também pode passar sobre a placa por cima, por que não? Vou quebrar os contornos para que não fique uma estrutura rígida. Os contornos da placa desapareceram. Já não é o quadrado, o retângulo que tínhamos hoje. Tudo se transformou. A vida é transformação. Contínuo dinamismo. Isto é expressão plástica, sim? E posso continuar para fora. Vamos ver o que aconteceu com a placa. Ficou praticamente desaparecida entre toda a pintura vinílica. Está desaparecida. Desta maneira trabalhamos com vinílica, placa e folha. Podemos utilizar espátula ou os dedos. A atividade anterior também vai demorar em secar, não é? A pintura vinílica brilhante demora. Temos que colocar sempre essas atividades de forma horizontal, porque às vezes nos jardins temos secadores, não é? Que são quadrados, são estruturas de madeira, de ferro, de alumínio, que tem linhas e que ali colocamos com prendedores de forma vertical. Bom, isso é para outro tipo de atividade. A vinílica brilhante e toda pintura similar deve se secar em forma horizontal. Agora vamos trabalhar sobre o suporte que lhes mostrei hoje no começo, que era um suporte de cor, um papel colorido com uma figura, a eleição, que pode cortar a criança à mão ou pode cortar com tesoura. Se já usa tesoura de forma correta, claro, uma tesoura de ponta redonda, leve. Isto podemos fazer a partir dos 4 anos. E vamos trabalhar com o resto de placa, que é da placa anterior, que não está descolorida, não é? Esta placa, o que vai me permitir é trabalhar a pintura. É outra opção, é outra variação com os mesmos materiais. E vou incluir a pintura, vou incluir o que hoje dizíamos, que é a farinha de milho. Ou podemos incluir também grãos que sejam achatados, ou cereais, não é? O arroz é um lindo material para incluir nessa técnica que vamos fazer agora. Hoje lhes trouxe farinha de milho porque é um material muito acessível, ou seja, que vamos trabalhar. Observem bem, porque é o que nós vamos dizer à criança. Vamos lhe dar o suporte preparado e o pedaço de placa para que ele pinte com a placa. Vai pintar com a placa. Estas são variações que utilizamos com o mesmo material para ter diferentes situações em expressão plásticas. Vamos ir ao colorido. Vamos trabalhar com uma variação da vinílica, não é? Que é o flúor, que já está colocada num frasco mais pequeno. Sempre forma uma tampinha de vinílica seca. Vamos colocar um pouquinho desta pintura diretamente do frasco. Vamos dizer que outra cor tu gostarias de usar. Opa, este acidente pode acontecer. Vamos trabalhar com uma cor que contraste, como é um verde. As pinturas flúor são uma novidade para as crianças.
mas lamentavelmente a pintura flúor, quando já tem um tempo de usada sobre o suporte, vai perdendo a fluorescência e vai perdendo a cor. Ou seja, que é uma pintura que é boa no momento. E vocês lembrem, olhem o que aconteceu aqui, se sujou o bico com uma outra cor. Bom, assim não podemos guardar, não é? Temos que limpar o bico, não é? Um bom educador de expressão plástica é aquele que utiliza de forma correta os materiais e que os mantém no tempo, não é? Tira o excesso de pintura e agora sim continuamos. Se gostamos assim e a criança gostou também, deixar assim, podemos deixá-la assim, não é? O contorno rosa com formato eleição, e podemos também dizer que coloque de diferentes maneiras para que a cor escorregue e assim jogue com esta pintura até onde ele queira. Nós vamos deixar escorregar um pouquinho este verde, que é uma cor muito bonita, para que vocês vejam, não é? Como os formatos vão se modificando. O colocamos bem vertical e as cores vão tomando contato entre si. Vai ficando o rosa no fundo e o verde limão vai se misturando com o amarelo flúor. O colocamos de diferentes maneiras para que as cores se misturem. E essa também é uma variação que a criança gosta, não é? Agora vamos lhe dizer que, se quiser, utilize a placa para pintar sobre o suporte, ou se não, podemos deixá-lo por terminado. Vamos continuar com a utilização da placa e depois vamos colocar a farinha de milho. Vamos pintar com a placa, não é? Pinto. Não sabem que lindo que é isto. Porque além disso, esta placa também vai se transformando. Observem que bonita que fica. Uma parte escura e a outra colorida. A parte escura é que eu estou segurando. Estou fazendo duas atividades numa. Vou pintar mais um pouco. Também a criança vai dizer chega quando ele quiser. Vou deixar a placa perto, não é? Vou pegar a farinha de milho. Vou pegar um montinho, não é? E vou colocar na quantidade que a criança queira sobre a cor. Então, eu estou procurando fazer com que esta farinha se integre com a pintura vinílica, fique grudada e me dê uma textura diferente. Estou jogando, estou experimentando com diferentes materiais. Se a criança quer tocar, pode tocar. Não tem nenhum inconveniente que toque. E se quiser também voltar a jogar com a placa, misturando todo o material, claro que pode. O não em expressão plástica não existe. Ou seja, que podemos deixar assim ou podemos continuar jogando. Vamos aplicar mais um pouquinho. Imaginem que essa atividade também é uma atividade que leva as suas boas horas para se secar. Bom, vamos tampar o frasquinho e vamos ver como é que ficou esta atividade, onde integramos materiais convencionais e não convencionais.